Fala, meu povo, tudo bem? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Queria deixar aqui meu abraço logo de início para todo mundo e dizer que hoje a nossa aula está sendo gravada porque eu resolvi dar uma viajada aí no final de semana e no momento da aula de vocês eu ainda não conseguiria chegar a tempo de ministrar a aula ao vivo, tá bom? Mas assim, desde já avisá-los, como a gente sempre fez. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no zap, que eu vou estar atento aqui nas perguntas, né? Para tirar todas as dúvidas daqueles que ainda tiverem em relação ao conteúdo. Mas é um conteúdo fácil, é um conteúdo de fechamento do nosso capítulo. Então acredito que vai ser fácil vocês pegarem a ideia do que esse material vai trazer aqui, tá bom? Juntamente com esse vídeo, eu vou disponibilizar logo também a, a imagem, né, que vocês irão trabalhar, porque como vocês podem perceber, a gente não colocou o QR Code, então vou disponibilizar juntamente com o link exatamente esse resumo aqui que a gente está trabalhando na aula, tá bom? Não esqueçam de colocar aí nos comentários a frequência de vocês para mim pegar aqui a ideia do fluxo de quem está e de quem não está fazendo, né? No caso, assistindo a nossa aula nesse momento, tá bom? E como eu já falei no início, as dúvidas vocês mandam aí no zap, que eu vou estar à inteira disposição em tirar, tá bom? Caso demore um pouco, é porque eu estou na estrada, estou dirigindo, então talvez eu esteja sem área ou naquele momento eu não vou poder dar uma olhada na pergunta que vocês fizerem, beleza? Então vamos lá, para que o nosso vídeo aqui não fique muito longo, tá? Então a nossa aula de hoje, galera, é uma fala sobre as políticas agrícolas no mundo. A gente vai conhecer aqui algumas das estratégias, algumas das características que são adotadas pelos países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos, que de certa forma caracteriza diretamente ou indiretamente essa atividade em cada um desses países aqui em questão. A gente vai perceber que dependendo do nível de desenvolvimento de cada país, as características e as semelhanças elas vão se adaptando a cada realidade, tá bom? Então nós vamos fazer uma fala aqui sobre as políticas que são adotadas e as características que basicamente a gente encontra, né, com a maior frequência, com a maior facilidade nos países subdesenvolvidos. Depois nós iremos olhar na mesma dinâmica, né, os países desenvolvidos. Nós iremos finalizar falando sobre a reforma agrária, que é um tema que também nós iremos explanar, né, com mais minuciosidade em materiais futuros, tá bom? Então vamos lá começar aqui falando sobre essas políticas ou essas características nos países subdesenvolvidos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esses países eles apresentam uma série de características em comum, tá? É claro, mesmo não sendo países homogêneos, né? Mesmo apresentando algumas diferenças, mas a gente consegue destacar algumas semelhanças entre eles, tá? Principalmente essas que eu destaquei aqui em negrito, para a gente poder fazer essa análise. Por exemplo, uma das principais características bem semelhantes entre esses países subdesenvolvidos é que eles são países que apostam, né, no mercado externo. Ou seja, eles possuem uma produção voltada a atender o mercado internacional. Por isso que a gente coloca aqui como modelo agroexportador, tá? São países que possuem extensas áreas agrícolas. Como eu já falei anteriormente, né? Essa produção ela é voltada para atender o mercado externo. Essa característica ela tem uma certa herança histórica. A gente precisa destacar, a gente precisa lembrar aqui que lá no período colonial, né, quando
os europeus eles passaram a investir na produção, principalmente de açúcar no território, pegando aqui, por exemplo, o Brasil, né? A gente tinha a famosa agricultura do tipo plantation, né? Que é o uso de extensas áreas para produzir, né? No caso o açúcar, o investimento do capital estrangeiro, a produção voltada para o mercado europeu. Então tem um pouco aí também do contexto histórico nesse modelo agroexportador que é bem típico dos países subdesenvolvidos. Há um forte investimento do capital estrangeiro, como eu já ia falando, e também um movimento muito forte para modernizar o campo. É importante também ligar que a modernização desse campo ele vai influenciar o destaque de alguns países, como por exemplo o nosso, mas a gente pode citar outros países também que se destacam nessa linha, né, de campo moderno e que de certa forma favoreceu um destaque mundial para esses países. Então, além do Brasil, a gente pode citar aqui o México, a Argentina, China e Índia, que na atualidade se apresentam como grandes potências nesse setor, né? Tanto da agricultura como também da pecuária. Tá? Subir aqui mais um pouco, para a gente poder destacar. Pronto. Então aqui um segundo ponto que a gente também vai precisar perceber, né, e que é bem típico desses países subdesenvolvidos, é o reduzido nível tecnológico utilizado para a produção, o que consequentemente faz com que essa produtividade seja um pouco menor, quando comparado com países mais desenvolvidos. Então são países que têm um certo atraso tecnológico, que de certa forma, né, se baseiam numa agropecuária mais tradicional. Essa agropecuária ela tem como principal característica o uso de técnicas rudimentares, que são aquelas formas de produzir utilizando baixa tecnologia ou algumas ferramentas um pouco, digamos assim, atrasadas, né, como a enxada, a carroça, a pá, coisas nesse sentido. Isso faz com que a produtividade seja baixa e há também uma ausência muito forte, né, de investimento e incentivo do governo, o que vai ocasionar um maior destaque para o modelo de produção, como a gente já falou anteriormente, de subsistência, tá bom? Então você consegue perceber que essa é uma característica muito forte desses países, que de certa forma não possuem um investimento muito alto, né, em tecnologia que facilite uma maior produtividade, e muitas vezes o próprio Estado, o próprio governo não investe como deveria investir nesses países. Um terceiro ponto, deixa eu levantar mais aqui um pouco, a gente vê em relação a essa concentração de terras e conflitos agrários. Tá? É muito importante destacar que nesses países subdesenvolvidos, a gente tem uma concentração de grandes extensões de terras nas mãos da pequena elite latifundiária, ou em outras palavras, né, é muita terra na mão de poucos e a ausência dessa terra na mão da maioria. Inclusive esse ponto também ele é herança de um período histórico, né, do período lá das plantations, né, onde a própria coroa, pegando aqui por exemplo o Brasil, ela doava terras para ricos, né, que teriam condições de pagar caso a produtividade da cana não atendesse às necessidades da coroa. Então a população pobre, que representava a maioria, não tinha direito a essa terra, né? Então ela se concentrava na mão da elite europeia daquele período, né? Aqui, como eu falei, né, no período colonial, não partido, no período, tá? Essa posse de terras, ela na atualidade, ela é responsável por vários conflitos entre fazendeiros e camponeses. Muitos pequenos agricultores e camponeses perderam suas terras e participam de movimentos em busca de
ou da famosa reforma agrária, né, que a gente vai falar mais na frente aqui. Então é importante da gente destacar é que esse é um problema também muito comum, né, no campo dos países subdesenvolvidos. Essa má distribuição das terras, o que de certa forma tem um contexto histórico, mas que na atualidade tem motivado, né, alguns movimentos, como por exemplo o movimento dos sem terras, em busca de uma melhor distribuição dessas terras, né, que seria o que nós definimos como reforma agrária. Então essas são três políticas, né, ou três características muito marcantes que nós encontramos na maioria dos países subdesenvolvidos. Como eu falei, são países que apostam num modelo agroexportador. Um outro ponto, na maioria deles, né, é o reduzido nível tecnológico, o que consequentemente vai gerar uma baixa produção. E uma terceira, essa concentração de terras na mão da elite, o que de certa forma gera alguns conflitos ligados a essa posse da terra, tá bom? Então essas são as características dos países subdesenvolvidos, tá? Agora vamos analisar aqui a dos países desenvolvidos. Vou dar um zoom aqui para facilitar aqui a visão de vocês. Então vamos lá. Galera, uma das medidas mais marcantes nos países ricos são as políticas protecionistas. A gente já falou sobre isso anteriormente. São aquelas políticas que geralmente visam, né, proteger, por isso de protecionistas, o mercado nacional. Então essa proteção, ela passa a adotar uma série de estratégias que dificulta a entrada do produto estrangeiro dentro do mercado desse país, tá? Então, é o que a gente vai falar aqui, algumas delas. Entre essas principais medidas protecionistas, nós podemos destacar o subsídio, que é o apoio significativo do governo nesse setor, tá? Geralmente esse subsídio ele vem em forma de empréstimos ou fornecimento de máquinas e também tecnologias que auxiliem numa maior produtividade. Todos esses pontos financiados pelo governo. Tá? Uma segunda política é a adoção de barreiras sanitárias. Essas barreiras sanitárias, elas fazem uma referência, né, a um possível risco à saúde de quem consome determinado produto. Então ela é muito utilizada também para dificultar a entrada de produtos estrangeiros que possam gerar qualquer dúvida em relação ao consumo daquele produto, tá? Uma terceira política é a adoção de cotas que limita a quantidade de produto que vai entrar no país, né? Então existe aí uma certa, digamos assim, porcentagem, né, do quanto que aquele produto pode vir de fora, tá? Então isso facilita muito essas medidas protecionistas. E a gente tem também as sobretaxas de importação, que são cobrança de valores que deixam esse produto que vem de fora mais caro. Então você cobra impostos para que o produto que vem lá de um outro país para o seu mercado, ele chegue mais caro para o consumidor e o consumidor passe a adotar ou a preferir, né, o consumo do produto nacional que custa mais barato, tá? Então essas estratégias, elas visam aumentar a produtividade e reduzir a entrada de produtos importados, o que vai garantir uma maior participação dos produtos nacionais dentro do mercado. Então sempre que você dificulta a entrada de produtos estrangeiros, ele vai favorecer sempre o crescimento do mercado nacional, né? Você reduz a concorrência e deixa essa concorrência mais interna, tá? Aí a gente pode dar aqui dois exemplos que são bem famosos, como por exemplo nos Estados Unidos, eles utilizam uma lei que é chamada de Farm Bill, tá? Essa lei ela é muito famosa no país porque ela dá grandes subsídios aos agricultores americanos. Praticamente 14% da renda líquida
que é só de faturamento desses agricultores, é proporcionado por essa lei, pela FarmaBio, tá? Além disso, né, essa lei ela adota uma série de restrições que limita a entrada de produtos estrangeiros no país, fazendo com que o mercado ele consuma mais os produtos nacionais, como a gente já falou. E um outro exemplo também é a Europa, né? Principalmente os países que participam da União Europeia. Na Europa, os países do bloco, no caso da União Europeia, eles possuem uma, digamos assim, uma lei que é a PEC, chamado de Política Agrícola Comum. Essa PEC, ela, além de favorecer o agricultor com subsídios, né, que vem do Estado, ela também gera uma livre exportação e importação dos produtos entre os países membros, tá? Então, assim, não existe uma restrição entre um produto, por exemplo, que vem da Itália até a Espanha, ou da Espanha até a Alemanha. Então, não tem nada que dificulte essa circulação entre os países do bloco. Então, a partir do momento que essa circulação ela é facilitada, ela acaba dificultando a entrada de produtos que venham de outros países que não pertencem ao bloco. Então, essa é uma estratégia muito usada pela União Europeia. Ela reduz, né, a burocracia entre os países membros da União Europeia para que haja uma facilitação da circulação, tanto da venda como da compra de produtos entre os membros da União Europeia. E quando isso é facilitado entre os membros, ele acaba dificultando os produtos que vêm de outros países, tá bom? Como ele coloca aqui. Então ele acaba protegendo a atuação, a chegada de produtos mais baratos que vêm de outros países que não pertencem ao bloco, tá? É importante destacar ainda que essas políticas protecionistas, elas afetam diretamente os países subdesenvolvidos que possuem, de certa forma, né, a maior parte da sua economia ligada a essas exportações. Então, a partir do momento que esses países eles passam a incentivar a produção nacional, eles irão atrapalhar o que vem de fora, como por exemplo aqui do caso do Brasil, tá bom? Só destacando aqui, galera, que eu acabei esquecendo no início, ó, que tanto nessa parte aqui que eu estou circulando, como nessa daqui, a gente tem algumas notícias envolvendo tanto políticas dos países subdesenvolvidos, como também dos países desenvolvidos, tá bom? Dêem uma olhadinha depois, são conteúdos bem recentes que podem ser interessantes para vocês. E para a gente finalizar aqui, nós vamos falar sobre a reforma agrária. Então, o que seria a reforma agrária? A reforma agrária, ela basicamente, né, no geral, como eu destaquei aqui, ela é um processo de serviço para uma distribuição de terra mais justas entre a população de um determinado lugar. Então, a ideia de reforma agrária é a gente fazer uma distribuição de terras que não são aproveitadas pelos seus proprietários para que famílias possam usufruir e tornar essas terras produtivas. Ou seja, ela é um movimento que busca uma distribuição de terras mais igual, tá? É uma distribuição de terra principalmente para aquelas pessoas que têm capacidade de torná-las produtivas, tá? E que não possuem terras, tá? Então, na teoria, como que aconteceria essa reforma agrária? O Estado ele deve realizar uma desapropriação de terras improdutivas, organizar essas em lotes e assentar os agricultores sem terra. Então, vê aqui comigo, ó. Vamos supor que tem fulano é dono de 100 hectares de terra. Só que fulano só produz 10 hectares. Então 90, né, hectares estão lá só como propriedade do dono. Então o que é que o Estado faria? Ele compraria essas terras dessa pessoa e essas terras compradas ele vai lotear, vai criar vários lotes
e distribuir entre famílias que não possuem essas terras, desde que essas famílias fiquem responsáveis em tornar essas terras produtivas, tá? Então, a ideia de reforma agrária, ela passa inicialmente por essa ação. Você desapropriar as terras que hoje não produzem, você loteia essas terras e vai distribuir entre as famílias que estão cadastradas, né? Que não possuem essas terras, para que elas possam produzir e tornar, de certa forma, o nosso país mais forte ainda na agricultura, né? No setor agropecuário. Porém, o assentamento por si só não resolve o problema totalmente. É importante a gente destacar que não é só distribuir essas terras. O Estado ele tem que garantir condições favoráveis para que essas famílias possam produzir nessas terras, tá? Então ele precisa ainda de mais duas medidas que nós julgamos essenciais para que a reforma agrária realmente aconteça. Uma é dar assistência financeira e técnica a essas famílias. Então não adianta você colocar essa galera na terra se essa galera não tem condições de produzir ali. Então o Estado tem que ofertar meios eficientes para que eles possam produzir, pelo menos nessa fase inicial. E segundo, seria garantir preços e facilidades de comercialização da safra, né? Além, claro, dos produtos de valor agregado. Então o governo ele tem que, de certa forma, ter um mercado que consuma essa produção. Tá? Então o Estado ele tem que basicamente auxiliar nesses dois pontos para que a reforma agrária seja realmente positiva. Além das terras, ele tem que dar condições financeiras e técnicas e garantir a compra, ou pelo menos facilitar esse processo de compra da produção dessas famílias. Tá? Atendendo a esses critérios e outros também, a garantia da posse da terra, as condições de qualidade de vida e trabalho no campo serão alcançadas com a reforma. Tá? Então, como eu dizia, a reforma em si ela não pode ser simplesmente essa desapropriação, loteamento e assentar as famílias. Não, o governo precisa garantir assistência técnica, financeira e também dar algumas garantias de compra dessa produção, dessa safra, tá bom? Então, galera, esse era o nosso material de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Mas como eu já falei inicialmente, é um material resumido, mas é um material assim que basicamente traz pontos essencialmente importantes para o entendimento do assunto, beleza? Galera, se ficar alguma dúvida, manda o zap para mim, que assim que eu tiver aqui disponibilidade, eu irei respondê-los e tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? No mais, fica aqui meu abraço, fica aqui um cheiro no olho de todo mundo e a gente se vê aí na próxima aula, se Deus quiser, tá? A nossa aula de atividade, vocês irão fazer as atividades que foram propostas no plano, como eu já expliquei. Vão fazendo essas atividades, que mais na frente eu vou criar uma pasta e vou pedir que vocês postem essas questões que eu solicitei todas juntas, né? Fazer uma atividade única, beleza? Então, galera, valeu, que Deus abençoe vocês e a família de vocês e que vocês tenham um dia aí muito abençoado e muito cheio de coragem, né? Para vencer toda essa rotina de estudo, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!